Eu quero fazer uma analogia aqui com vocês. Jogo rápido. Vou trazer pro meu mundo. Eu sou advogado, para quem não sabe, eu sou advogado, então vou trazer pro meu contexto. Imagine que eu sou o dono de um grande escritório, né, aqui no Brasil, um dos maiores da América do Sul, e abre ali uma vaga de coordenador ali de uma das maiores carteiras do meu escritório e eu contrato ali um jovem advogado, um cara que recém-formado, tem 2, 3 anos de OAB, pouca experiência em escritórios, teve experiência só em escritórios pequenos e tal. Contrato esse cara, dou para ele um dos maiores salários da América Latina, entrego na mão dele uma carteira, um cliente gigantesco, internacional, que dá um lucro absurdo, que vai dar um network absurdo para ele. Dou uma autonomia para ele brutal, para que ele possa tocar as defesas, os casos, tudo conforme ele acha, assim, da melhor forma, sem ficar vetando, sem ficar, sabe, tomando conta da carteira dele. Dou ali para ele um orçamento gigantesco para que ele monte a equipe dele. Então eu falo, pô, você pode contratar os melhores advogados, os melhores juristas, doutrinadores e tal, para te dar consultoria, a melhor equipe, o melhor equipamento, trabalhar com as melhores IAs para te ajudar aí na formação da equipe, da carteira. Dou para ele um escritório na Paulista, outro em Nova York, para ele possa fazer essa ligação tal, com clientes internacionais e tudo mais. Sim, dou as melhores estruturas possíveis para esse cara, sem que ele tenha nenhuma experiência. E ele acaba me surpreendendo ali nos 2 primeiros anos de carreira dele no escritório, traz novos clientes, dá um lucro absurdo. Sim, surpreende, ganha prêmios, tal, faz um trabalho espetacular. No terceiro ano, o trabalho dele cai um pouquinho, ele acaba ganhando algumas causas grandes, tendo um bom retorno, mas o trabalho dele evolui um pouco, cai um pouco. No fim desse terceiro ano, ele fala, ó, eu vou fazer uma viagem particular, um problema pessoal. Tenho que resolver um problema pessoal, tudo bem? Eu falo, não, porque, cara, eu nunca tive, falo pra ele, nunca te vetei de fazer viagem nenhuma, fica à vontade, cara. Ele vai para conhecer um novo escritório sem me falar nada. Conheço um novo escritório, um escritório menor, mas que daria um salário maior para ele. Ele volta, não me fala absolutamente nada. A gente começa a planejar o ano seguinte, então a gente senta para planejar o ano seguinte, quem que a gente vai contratar, esse cliente a gente vai tratar dessa forma, esse cliente a gente vai tratar dessa, vamos traçar a linha de defesa desses casos, tudo mais. E no meio do planejamento eu recebo um e-mail do escritório que ele foi visitar, falando, ó, ele a partir de janeiro ele trabalha com a gente, tá? Então já alinha aí o desligamento dele e tal, para desligar ele da empresa. Eu falo pra ele, pô, que é isso? Que e-mail é esse que eu recebi? Ele fala, eu fui lá e acabei assinando um contrato lá, uma carta de intenção com eles. E agora tem essa multa aí, não sei o quê. Eu falo, pô, mas... Cara, eu te dei toda a oportunidade do mundo. Qual escritório no mundo abriria as portas para um advogado de 3 anos de formação para dar um cargo desse? Para trabalhar num dos maiores escritórios da América do Sul, um dos maiores escritórios do mundo? Eu acho que faltou um pouco de gratidão para você, não? Aí ele olha para mim e fala, ai, me ajuda, não sei, eu desisti, não quero mais ir. Bom, vocês sabem do que eu tô falando, né? Sabem do que eu tô falando. Eu tô tratando com uma situação hipotética, viu? Porque isso no mundo corporativo... No mundo corporativo, se o Abel faz o que o Abel fez no Palmeiras no mundo corporativo, o CFO da empresa ia falar pra ele, ó, amigão, você tem multa pra pagar? Paga você, velho. Você foi lá, assinou o contrato que você quis. A empresa não vai assumir prejuízo nenhum. Eu não vou fazer composição nenhuma, eles estão devendo dinheiro pra gente e eles vão pagar o que eles devem pra gente e você vai pagar sua multa pra eles. Mesmo que esse cara seja um dos melhores funcionários do mundo. Então assim, cara, eu tô trabalhando na hipótese que a empresa é boazinha, que eu sou um dono bonzinho. Vamos lá. Vocês entenderam a analogia, né? Entenderam. Essa situação do Abel, ela é um pouco constrangedora, sabe por quê? Porque ela apequenou o Palmeiras. O Palmeiras se submeteu a um funcionário. E assim, eu quero jogar limpo com vocês. Quando você abre uma concessão para um funcionário, eu não vou entrar ainda no mérito, eu vou entrar para falar sobre isso, sobre prejuízo ou não, tá? Mas para frente no vídeo. Tem gente falando que não teve prejuízo. Eu vou provar para vocês que teve. Mas quando você abre uma concessão para um funcionário, você tem que abrir para os outros também. Não é assim que funciona. Entendeu? Ah, esse funcionário ele pode fazer isso porque ele é mais que... Não existe isso.
Nessa situação do Abel, como fica o Gustavo Gomes? Que foi convencido pelo Abel e por toda a coletividade palestrina a ficar, tal, a recusar uma proposta que ele claramente queria ir, porque a mãe dele falou que ele queria ir, falou que ele já estava acertado e tudo mais, uma proposta para pagar 3, 4 vezes mais, que ia aposentar até a 10ª geração dele. Como fica o Zé Rafael, que também recusou uma proposta para sair? Aliás, quem me garante que o Zé Rafael não saiu do Palmeiras por causa disso? Porque dizem que o Zé Rafael saiu do Palmeiras que ele se indispôs com o Abel. Tanto é que ele jogou muito pouco na reta final dele no Palmeiras. Quem me garante que ele não falou pro Abel? Pô, que palhaçada é essa, cara? Eu recusei uma proposta porque você ficou de chorinho aqui falando em comprometimento, em projeto, pra gente acreditar no projeto e você tava acertando com outro clube? Quem me garante que o Zé não saiu por isso? Como fica o Veiga, que já recusou proposta também? Vendo que o Abel, nas costas de todo mundo, tava acertado com outro clube. Como fica? Enfim, aí se explica a queda brutal de rendimento do Palmeiras. Um dos motivos deve ter sido esse, né? Porque os caras pararam de comprar o Lero-Lero do Abel, né? Os caras pararam de comprar o Lero-Lero do Abel. Falou, pô, esse cara tá aqui falando um monte de groselha, de moral, de não sei o quê, de caráter. Ele tava lá assinando com outro clube, enquanto tava falando pra gente que a gente tem que ser um homem de caráter e tudo mais. Enfim, sobre o prejuízo, vamos lá. Eu tô vendo um monte de passapano e eu vou começar a tratar dessa forma, passapano. Porque assim, desculpa, cara, desculpa. O cara que é Palmeiras, se for um cara de fora, que tá vendo essa situação de uma forma mais racional, mais fria, e tá entendendo e não entende a dimensão do Palmeiras, ele vai falar que realmente não teve um prejuízo. Pelo monetário, de fato, não teve um prejuízo. Porque o que aconteceu? O Palmeiras, o Al-Sadd tinha que pagar ao Palmeiras 10 milhões de reais por uma quantidade específica de jogos que o Giovani tinha feito lá. Acho que, se não me engano, 25 jogos. Eles estavam segurando o Giovani para não atuar mais por causa desse valor. O Palmeiras, o que o Palmeiras fez? Me devolve 25% do Giovani, você não precisa me pagar e bota o moleque para jogar aí. E esses 10 milhões de reais morrem, mas vocês também param de cobrar o Abel. Entendeu? Então, de fato, pode ser que isso vire prejuízo. Não é ainda um lucro. Porque se o Giovani não for vendido para lugar nenhum, se acabar que o Giovani não dê lucro para eles, a gente não vai ver esses 10 milhões nunca, né? Porque, em tese, se o Giovani for vendido acima de... Se eu não me engano, é isso que tá na matéria. Acima de 10 milhões de reais, o lucro vem pro Palmeiras. O lucro excedente vem pro Palmeiras. Não, 10 milhões de reais dessa composição de 50%, né? Que ficou com o Palmeiras. O Palmeiras tinha 25, parece que vai ficar com mais 25. Pode ser que não dê lucro nenhum, ninguém sabe, mas também isso não é um problema. O Palmeiras, ele teve um prejuízo moral, um prejuízo institucional. O prejuízo do Palmeiras não foi monetário. O prejuízo monetário, cara, ele passa, entendeu? O Palmeiras poderia cobrar, tentar compor, fazer de outra forma, mas o Palmeiras teve um prejuízo moral, porque a partir do momento que você submete ao seu funcionário dessa forma, faz uma concessão tão grande dessa, você tá se apequenando. Você tá meio que dizendo, não existe Palmeiras sem o Abel. Sabe qual que seria a postura correta do Abel, do Palmeiras? Como ele fez com o Dudu. Aliás, eu tô vendo um monte de youtuber, de jornalista que condenaram o Dudu, pisaram na cabeça do Dudu e estão agora fazendo um malabarismo absurdo, dando nó e pingo d'água pra falar que o Abel não teve problema nenhum, o Palmeiras não teve prejuízo, bibi bababá. Tenham mais coerência, né, amigão? Tenham mais coerência, por favor. E sejam mais palmeirense também, né? Mais testosterona, mais palmeirense, cara. Porque a autoestima de vocês é de uma ervilha, mano. É de uma ervilha, velho. Tem palmeirense que tem autoestima de uma ervilha, mano. Como pode o cara ver uma situação dessa, ver um contexto desse em que o Palmeiras se submeteu aos caprichos do seu técnico, porque o seu técnico foi lá, assinou o contrato porque quis, assinou um documento porque quis, gerou uma multa que o Palmeiras teve que se desdobrar pra poder anular essa multa. E não tem problema nenhum, o Abel ele desistiu, ele se arrependeu. Amigão, que autoestima, hein, velho? Autoestima de uma ervilha. O Palmeiras é gigantesco, o Palmeiras existe com ou sem Abel. Entendeu? O Palmeiras não vai morrer se o Abel sair, cara. Numa situação dessa, o Palmeiras tinha que falar, amigão, Abel, queremos que você fique. Inclusive, estávamos planejando o ano de 2025 com você, 2024 com você. Isso foi no final de 2023, né? Mas assim, essa escolha foi sua. Se você saiu e assinou um documento lá fora, é porque você já não estava querendo ficar aqui. Então, se você mudou de ideia, se resolva com eles lá. Se eles pagaram a multa aqui, a multa tá paga.
Até o presente momento você não é mais funcionário do Palmeiras, você é funcionário do Al-Sadd. Se eventualmente você conseguir uma rescisão lá, a gente devolve o dinheiro e tá tudo certo, 0-0. Mas a gente não vai ficar se matando para poder resolver seus problemas, não. Porque esse problema foi um problema que você causou, não foi que o Palmeiras causou. Se fosse um problema que você causou dentro de campo, dentro de contexto do Palmeiras, tudo bem, a gente ajudaria. Mas não, você saiu na sua folga e foi fazer essa lambança. Enfim. Dito isso, eu espero que nunca mais, e apesar que o Abel nunca falou essa palavra em específico, mas ele deixa nas entrelinhas, né? Nunca mais ele venha chorar, falar de gratidão e tudo mais. Porque se tem um ingrato nessa história, nesse contexto todo, é ele. Ah, a torcida xingou, a torcida fez isso, fez aquilo. Se tem alguém que é ingrato nessa história, porque assim, a porta que foi aberta pro Abel é uma porta que nenhum clube do mundo abriria para ele. Nenhum. Nenhum clube do mundo. Palmeiras, assim, literalmente investiu nele. Pegou um cara que não era absolutamente nada pro mercado mundial de futebol e alçou a um patamar gigantesco, dando para ele a melhor estrutura, o melhor pé de obra, o melhor salário, um dos melhores do mundo. Então assim, se tem alguém ingrato nessa história que foi lá, escondido, assinar um documento e gerou uma multa, que o Palmeiras teve que se desdobrar para poder anular essa multa, foi ele, não foi ninguém. Outra coisa, sabe o que é engraçado? Ele não confia no trabalho dele. Porque se ele estava planejando o ano de 2024 com a Leila ali com Barros e já estava assinado com outro clube, ou ele é mau caráter, e aí eu não posso fazer esse juízo de valor, né? Eu não posso falar se ele é bom, se ele tem um bom ou mau caráter, porque não conheço ele pessoalmente, ou ele não confia no potencial dele. Ele estava fazendo ali o planejamento meio que de, vamos fazer logo esse planejamento aí, e eu quero pular fora disso aqui, eu não vou conseguir tocar mais esse barco. Então ele não confia no trabalho dele. Outra coisa, faltou gratidão, né, e bom senso pra ele nesse momento, dele chegar na lei e falar, cara, assinei um documento, final do ano vai estourar esse documento, o que você pensa que a gente pode fazer? Eu desisti, não quero ir mais. E eu acho o seguinte, eu quero fazer o planejamento com vocês, mas se vocês decidirem a não fazer o planejamento comigo e tocar o planejamento sozinho, porque talvez eu não vou estar mais aqui, eu entenderia. Mas não. Ele não teve nem essa gratidão, nem essa hombridade de chegar e falar isso para a diretoria. Deixou a diretoria planejar o futuro com ele, sabendo que ele já estava assinado com outro clube para poder ir para outro clube. Outra coisa, eu tô vendo gente falando, era uma carta de intenção, ele não sabia. Amigão, que inocência, hein, velho? Que inocência, cara. Pô, você deve ser o cara mais bobo do mundo. Todo mundo deve enganar você. Porque assim, não existe documento que gera multa e não tem efeito de vinculação, que não tem um efeito ativo. Todo documento que gera uma multa, em tese, ele tem um efeito que vincula você a outra pessoa. É um efeito prático. Se o Abel leu lá, tem multa. E ele, eu só assinei uma carta de intenção, não sabia que tinha multa, achei que não tinha multa. Então ele é analfabeto, não sabe ler, ou não tem nenhuma assessoria jurídica que foi lá com ele e leu o contrato, ou ele simplesmente deu um migué. Deu um migué, entendeu? Deu um migué. Pode ser uma carta de intenção, pode ser só um memorando, pode ser o que for. Se tem uma multa vinculativa ali, ele se comprometeu a cumprir o que está naquele contrato sob efeito da multa. Fim. Se ele sabia que tinha uma multa, ele sabia que se ele não fosse pro Al-Sadd, ele teria que pagar. Ou ao menos ter que discutir isso na justiça. Já geraria um estorvo pro clube e pra ele. Então assim, cara, eu não vou mais me alongar nesse assunto. Só quero deixar um recado. Se tem alguém ingrato em toda essa história, não é a torcida. Não é a torcida. A torcida que aguentou reiteradas eliminações dentro de casa, mesmo com o Palmeiras com um orçamento gigantesco, com a melhor estrutura, com a melhor pé de obra do Brasil, com assim, todas as condições possíveis de jogar melhor, de fazer melhor, e aplaudiu, entendeu, apoiou, falou vamos lá, tudo bem, caiu com o São Paulo em casa, tudo bem, caiu com o Botafogo em casa, tudo bem, caiu com o Flamengo em casa, tudo bem, caiu com o Atlético Paranaense em casa, tudo bem, caiu com o São Paulo de novo, tudo bem, caiu com o Boca, tudo bem,
tudo bem, tá tudo ótimo, perdemos as decisões de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro no fim do ano passado, que a gente perdeu pro Botafogo estando na liderança, tudo bem. Teve compreensão até onde deu. Esse ano foi 2 surras nos derbys. Se ele tá achando que a torcida vai bater palma pro Palmeiras apanhar em derby, amigão, ele não entendeu o Palmeiras ainda. Entendeu? Então aquela musiquinha Abel Ferreira palmeirense como a gente, parem de cantar, porque não é. Se o cara não entendeu, porque eu vi ele falando na coletiva, não sei porque teve time que caiu pra Série B e pegaram mais pesado com a gente. Amigão, você perdeu um derby, amigão. Aliás, em mais de 100 anos do Palmeiras, o Palmeiras nunca havia perdido um derby, uma decisão de Palmeiras e Corinthians em jogos de competições nacionais e continentais. Nunca tinha perdido. Você foi o primeiro, quebrou esse recorde. Parabéns. Parabéns. Enfim, é isso. Mais um desabafo e também pra esclarecer mais essa história, porque eu tô vendo muita gente com um papinho bem fresco, velho. Bem fresco. E palmeirense, hein, velho? Palmeirense de mídia alternativa com um papinho fresco desse, amigão. Tenha mais autoestima. Você é palmeirense, cara. Você torce pra um clube gigantesco. Você torce pra um clube que, ganhou muitos títulos antes do Abel. Muitos títulos antes do Abel. Abel chegou aqui, Palmeiras, já tinha a maioria dos seus títulos. O Abel tem uma parte na história do Palmeiras. Um grande técnico, histórico. Pra muitos é ídolo. Pra mim não é ídolo. Ídolo pra mim vai além do campo e bola, tá? Vou ser bem sério pra vocês. Ídolo pra mim vai além do campo e bola. Por isso que eu falo que o Dudu saiu da minha lista de ídolos. Porque o que ele fez na historinha do Cruzeiro queimou ele pra mim. Queimou. Então assim, ídolo pra mim vai além de campo e bola. Ídolo pra mim, por exemplo, é o Marcos, que recusou uma proposta pra ficar no Palmeiras e jogar uma Série B. O Everton é mais vencedor que o Marcos. É mais vencedor que o Marcos no Palmeiras, sabia? Ganhou mais títulos que o Marcos. Mas o Marcos pra mim é maior. Muito maior. Pelo palmeirense que ele é. Por como ele nos representou. Aliás, o Fernando Praz é maior que o Everton pra mim. Né? Que veio e roeu o osso numa Série B. Foi símbolo da reconstrução na Copa do Brasil e tudo mais. Sempre defendeu os interesses do Palmeiras. Sempre defendeu o Palmeiras em campo. Nunca se omitiu, né? Nunca falhou e fugiu de coletiva com segurança. Enfim, então assim, Abel tem uma grande parte nessa história, para muitos é ídolo, para mim não é, mas é um grande, não posso falar apagar, é um grande técnico, tá na história, um dos maiores da história. E assim, mas o Palmeiras não se resume a Abel Ferreira campeão. Tenha mais... A Leila não sabe o que é isso, porque ela não é palmeirense. Ela vai tratar o Palmeiras com frieza, ela vai tratar o Palmeiras com pequeneza, falar, não, eu preciso do Abel, e se ele pisou aqui no Palmeiras, se ele traiu o Palmeiras, tanto faz, vem pra cá, pode trabalhar ainda aqui. Mas a gente que é palmeirense, que sabe o tamanho desse clube, que entende o tamanho desse clube, dessa coletividade, desse colosso que é o Palmeiras, a gente deveria ter um pouquinho mais de autoestima, de saber que, pô, Abel, some, velho, some. Você tratar o Palmeiras dessa forma e ainda ficar com chororô, com papinho de bibibi, bababá, que me xingaram, que não sei o que, não entendi, bibi. Amigão, se tem alguém ingrato nessa história, se tem alguém ingrato, de verdade, ingrato, que não soube reconhecer e ter gratidão com tudo que é para aquilo que foi oferecido para ele, tudo aquilo que foi oferecido para ele, toda a oportunidade que foi aberta para ele, toda a porta que foi aberta para ele trabalhar num clube gigantesco, mesmo sem ter experiência quase que nenhuma, ele não soube reconhecer isso quando fez essa história do Al-Sadd. Enfim, pode ter se arrependido, legal que tenha se arrependido, mas isso não apaga a história, não apaga o gesto dele de ter traído o Palmeiras nessa história. Enfim, é isso. Deixe seu like, se inscreva e tamo junto.